Hoje nós vamos falar sobre fé. Fé é algo que a gente é cobrado tanto, né? Já percebeu assim que, você tá passando por uma situação difícil, tem que ter fé. Você tá precisando de cura na sua família ou na sua casa, tem que ter fé. Tenha fé, tenha fé. Nós cristãos mesmo, a gente é muito cobrado, né? A gente tem que ter fé. Mas como ter fé? Como que é essa força de ter fé? Jesus estava lá com seus discípulos, e aí de repente um cara, todo mundo olha e fala dentro do barco, e fala, é um fantasma. Jesus fala, não, sou eu. Será? Pedro, vem até mim. Aí ele fala, uau, é um mestre. Eu vou. E Pedro começa a andar pelas águas. Só que de repente, o oceano começa a ficar todo perturbado, as águas começaram a mexer muito e ele começou a ter medo. E ele começou a afundar. Aos pouquinhos, mas ele começou a afundar. Daí muita gente fala, nossa, ele teve fé, mas faltou fé. Porque ele começou a afundar. E os outros que ficaram lá fora, só observando. Imagina a fé deles, né? Faltou bastante. Mas o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes o nosso acreditar faz com que a nossa fé se fortaleça. Mas muitas vezes algumas situações fazem com que a nossa fé diminua. Porque aí você começa a se perguntar, poxa, se Deus existe, eu sou uma pessoa que tenho fé, eu oro, por que essas coisas estão acontecendo? Se Deus existe, por que Ele deixa eu passar por isso? Cara, o que eu preciso mexer no coração de Deus para Ele me ajudar? Eu preciso ter fé, mas como que eu faço para ter fé? Eu não aguento mais, eu oro. A fé, o que significa fé? Acreditar naquilo que você nem vê. Você vê Jesus, mas você acredita nele. Você vê Deus, mas você acredita nele. Tá, Andréia, eu acredito em Jesus, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito em Deus, mas mesmo assim, muitas vezes a minha fé fica abalada. Daí eu te pergunto, você sente a fé? Você sente o acreditar? Porque não basta só acreditar. Você tem que mentalizar naquilo que você acredita e você tem que realmente sentir. Sentir. Porque a fé é de dentro para fora. É uma explosão de dentro para fora. E muitas vezes o que acontece comigo não vai acontecer com você. Deus trabalha de formas diferentes. Por exemplo, tem pessoas que estão abaladas com a sua fé, que só de ouvir o testemunho de outra pessoa começa a ativar a sua fé. É uma forma. Tem pessoas que ativam a sua fé mediante alguma coisa ruim que aconteceu na sua vida, né? Alguma enfermidade ativa a sua fé. É uma forma. Tem pessoas que ativam a sua fé tendo experiências sobrenaturais. Ativa a sua fé. Então eu quero te dizer muitas coisas nessa manhã. Primeiramente, você pode ativar a sua fé sem ao menos acreditar. Desculpa eu te falar isso, mas você pode ativar a sua fé sem mesmo acreditar. Como isso? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo ano passado. Eu peguei Covid, a primeira fase ali do Covid, e eu fui direto na UTI, pra UTI, né? Eu fiquei 7 dias na UTI, entre a vida e a morte, literalmente. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia nada, mas eu estava consciente. Então o que aconteceu? Eu peguei e perdi a fé. Perdi totalmente a fé. Eu era uma pessoa, né, que tem um testemunho muito forte, que eu conheci Deus sobrenatural, enfim. Mas eu não tive mais fé. Eu não conseguia pensar em uma oração. Eu não conseguia lembrar de nenhum louvor, parece que deu um pane no meu cérebro, eu não conseguia pensar em nada. Eu só pensei assim, poxa, se eu tô aqui na UTI, entre a vida e a morte,
E eu vejo pessoas morrendo toda hora, não era todo dia, era toda hora. Corpos saindo. Meu fim é esse. Eu não podia pensar em outra coisa. O meu corpo estava totalmente sem força. Eu estava deitada. Se eu levantasse assim um pouquinho, do jeito que eu tô, eu desmaiava. Eu não tinha força para pensar. Eu não tinha força para ter fé. André, você acreditou na tua cura? Não, eu não acreditei na minha cura. Mas você não acreditou que Deus podia te curar? Eu nem pensava nisso. Eu estava tão debilitada que eu não conseguia pensar em nada. Simplesmente em nada. Eu não conseguia orar. Foi um dia que, no momento, eu percebi que o meu corpo, ele não respondia mais, né? Contudo, eu desmaiava, eu não conseguia falar, eu não tinha força. A falta de ar, né? Por isso que eu falo quando vocês vão fazer o inspire, né? Inspire, porque é vida para dentro de nós. A falta de ar fazia com que eu acreditasse que aquilo seria o meu fim. Então chegou num dia que eu agradeci. Eu falei, Deus, muito obrigada pela minha vida. Obrigada por tudo que eu vivi até agora. Eu só tenho a agradecer. Obrigada por ter realizado os meus sonhos. Muito obrigada. Mas eu entrego a minha vida a você. Porque eu não tenho mais força para lutar. Eu não conseguia lutar. Na hora eu escutei a voz de Deus. Não desiste, eu tô contigo. E veio uma força de dentro para fora que fez com que eu acreditasse que eu poderia sair dali com vida. Que eu poderia não, que eu ia sair com vida. Essa força de dentro para fora fez com que o Espírito Santo colocasse na minha mente algumas cenas que eu, porventura eu acabei vivendo. Que eram os meus filhos com o meu marido na praia, curtindo o verão, brincando na areia. Isso foi em julho do ano passado, em dezembro isso aconteceu. Como aconteceu? Não sei. Porque eu tenho um filho que morava em São Paulo, agora graças a Deus está morando comigo, que é o outro testemunho. E ele era, muitos anos fazia que ele não passava as férias com a gente. E aquele ano ele veio passar as férias com a gente. E ele veio de surpresa. Então assim, como que aconteceu isso? Foi uma força que Deus colocou dentro de mim. Não foi algo que eu queria pra mim. Não foi algo que eu pedi. Não foi algo que eu quis. Porque eu não queria mais. Eu não queria mais lutar sobre isso. Eu não queria mais. Eu não tinha força pra lutar. Então eu realmente entreguei a minha vida porque eu tinha certeza que eu não ia viver mais. Mas quando Deus colocou essa força dentro de mim, que aí eu comecei a acreditar que eu poderia sim e que eu ia sair dali com vida, aí tudo mudou. A fé foi de dentro para fora. A fé foi de dentro para fora.